Olá, vídeo 3 aqui para vocês nessa continuação dessa série que você já está aí conectando alguns pontos. Então, autoconhecimento associado à comunicação é a primeira instância dessa trilogia da mente. Então, você já viu que eu falo, eu penso, eu sinto. Em seguida, eu ajo. Então vamos lá, fazer com que realmente tudo passe até agora muito mais sentido para você. Comunicação assertiva, comunicação positiva, comunicação funcional é aquela que envolve as suas características do seu eu sou. Quem você é, não necessariamente quem você está sendo. Você pode até dizer assim, eu sou muito ansiosa, ou eu sou muito preguiçosa, eu sou muito medrosa. Isso eu escuto muito por aí. Quem disse que você é? Foi você que disse. Ah, não, eu ouvi a vida inteira meus pais comentando que eu era muito medrosa, que desde que eu era pequena eu tinha muito medo. Faz sentido? Faz sentido. Crenças. E elas realmente regem muito dos nossos comportamentos. Ok, só que a gente está falando que agora vamos resgatar você, quem verdadeiramente você é, o seu autoconhecimento. Conhecereis a verdade vos libertarás. Então a gente está conhecendo que existe crença? Existe. Vamos trabalhar nelas? Vamos sempre trabalhar nelas, mas está na hora de você parar de atribuir responsabilidade para o que está fora. Tá na hora de você parar de trazer justificativas. Ah, eu tô fazendo isso por causa que fulano fez. Ah, eu tô fazendo isso porque não tem como eu fazer diferente. Ah, eu estou fazendo isso porque é o que eu aprendi toda uma vida. Tudo isso tem até, digamos assim, faz até um sentido quando você consegue enxergar os seus resultados com autorresponsabilidade. Quando você vira e fala assim, realmente, as decisões que eu tomei, essa, foi por causa daquela pessoa, daquele contexto, daquele momento, por causa da minha infância, por causa de um sentimento disfuncional que eu tive por muito tempo com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, por causa daquele trauma que eu passei, por causa daquele abuso que eu vivi, por causa que hoje eu moro em outro país. Você pode até então ter colocado muita justificativa no contexto, nas pessoas. Mas eu tô te convidando agora para desfocar do que está fora. Porque o que está fora tá disfuncional na sua vida. Olha, quanto mais você foca que o problema está no outro, na questão, no passado, na situação, no momento, enfim, mais você tem problemas, mais você se conecta com esse estilo de vida disfuncional. É só você checar e você mesmo tome suas próprias conclusões. O convite aqui é para você olhar dentro. E de que maneira? A sua comunicação diz exatamente daquilo que você hoje vive e não necessariamente de quem você verdadeiramente é. Se você aí, casado, vamos falar assim a princípio com os casados, tá bom? Você é casado e aí você tá vivendo uma fase bem desafiadora no seu casamento, muito desafiadora. Não é a primeira, já tiveram outras, ou às vezes é a primeira, mas por um longo tempo. Provavelmente, se é a longo tempo ou se já é repetidas vezes, é porque você espera a mudança do outro e não quer olhar para dentro, a ponto de ter humildade suficiente para olhar o que você está fazendo ou até mesmo o que você não está fazendo em prol desse casamento. Qual a sua comunicação para esse casamento? Qual é a comunicação? Você não muda. É muito difícil falar com você, você não me ouve, eu não aguento mais. Aí você encontra com amigos e aí você começa a falar desse casamento de uma maneira negativa. Ou você é daqueles que nem fala, porém você demonstra em comportamentos, em gestos, em comunicação não verbal. Lembra que eu falei isso? Comunicação verbal diz muito. E olha, a não verbal ela sobrepõe a verbal. A verbal é de 30% a 40%.
O restante é não verbal. Então, às vezes, a sua esposa, seu marido quer conversar para resolver uma situação, independente de quem a causou. E aí a pessoa, com um pouco caso no olhar, no rosto, no andar, no comportamento, diz muito da comunicação, diz muito do que acredita desse casamento, diz muito do quanto está envolvido em amor a esse próximo, que no caso é o cônjuge. Então, o que eu quero te dizer? O que você fala, verbal ou não verbal, diz exatamente o que você vai vir a pensar. E quanto mais você pensa, mais você passa a sentir. E aí vem suas ações. Então agora você vai refletir sobre como anda a sua comunicação verbal. Tá negativa, tá pejorativa, tá crítica, tá justificando demais, tá se vitimizando ao extremo. Pode ter certeza, você tá muito mais interessado em olhar para fora do que olhar para dentro. Agora, em humildade, porque é o principal sentimento que você precisa ter. Humildade. Porque na hora que a humildade vem, o orgulho cai. O orgulho cai. E orgulho é um sentimento que, independente de qualquer pessoa, todos nós temos. Porém, uns em menor intensidade que o outro. Uns em processo de tratamento, de cura. Por quê? Vigiai e orai, porque a carne é fraca. Então, o tempo todo vigilante, para com que não aconteça. Mas eu quero dizer para você, que para você de fato olhar para dentro, você precisa parar de olhar para fora, esperando demais a mudança do outro. 80 a 85% das pessoas não mudam porque esperam a mudança do outro, ou de algo, ou do contexto, ou da regra, ou da lei, ou do tempo, do clima. Tá sempre esperando, 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 esperando. E aí, continue comigo, porque o próximo vídeo eu vou falar exatamente aonde você deve concentrar a sua espera, para com que essa comunicação se transforme em bons pensamentos, consequentemente bons sentimentos e uma ação assertiva. Fique comigo e até o próximo vídeo.